Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço aqui para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos resumos de notícias para demais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia importante do nosso canal e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos já começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 926 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 567.914 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 872, menor marca desde 8 de janeiro, quando estava também em 872. São agora 14 dias seguidos com essa média abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 12% e aponta a tendência de estabilidade. O país também ainda contou com 32.955 casos registrados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando ao todo 20.317.702 casos no total. Com isso, a média móvel nos últimos 7 dias foi a 29.893 diagnósticos por dia, a menor desde 21 de novembro, em mais de 8 meses. Isso representa uma variação de menos 16% em relação aos casos registrados na média das semanas, o que indica a queda. 2 estados do Distrito Federal apresentam tendência de alta nas mortes: Espírito Santo, Goiás e o Distrito Federal. Já indo para outra notícia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira medidas para ampliar ainda mais a transparência das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro. Barroso fez um anúncio no início da sessão do TSE, 2 dias depois que a Câmara rejeitou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. Segundo Barroso, apesar de o tema parecer ter ficado para trás, é preciso dar esclarecimentos às pessoas de boa fé que ainda consideram que o voto impresso tornaria a eleição mais segura. Abre aspas, nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria. Fecha aspas, disse Barroso. Nas últimas semanas, ele ressaltou diversas vezes que a urna eletrônica é segura, auditável e que o voto impresso, na verdade, levaria o país de volta a um passado de fraudes. As medidas anunciadas pelo ministro foram a ampliação do tempo para 1 ano antes do pleito, em que o código aberto das urnas ficará disponível para partidos e técnicos, o convite para que partidos participem da inseminação do programa nas urnas a criação de uma comissão externa composta por pessoas da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar cada etapa do processo. Abre aspas, não há como fraudar o programa uma vez lacrado, e nós queremos fazer isso com a participação e na frente de todos os partidos políticos, além do Ministério Público e da Polícia Federal, que já participaram normalmente desse momento, fecha aspas, explicou o ministro. O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira ao Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, dentro do inquérito administrativo aberto pelo TSE para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. A emissora TV Globo apurou que o ministro da Justiça e o coronel da reserva Eduardo Gomes, que também foi ouvido pelo corregedor, admitiram que não há provas de fraudes nas eleições. Torres e Gomes participaram de uma transmissão ao vivo no último dia 29, na qual o presidente Jair Bolsonaro fracassou em apresentar qualquer prova de fraude nas eleições ou de risco de fraude na urna eletrônica em 2022.
Os depoimentos dos dois convidados do presidente na transmissão foram as primeiras providências tomadas no âmbito do inquérito administrativo aberto por decisão unânime dos ministros da Corte Eleitoral. Salomão determinou ainda que será inserido no inquérito o pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para apurar se a participação do ministro da Justiça na live do presidente pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada. E falando em Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira a abertura de um inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. A notícia crime endereçada a Moraes foi assinada por todos os ministros do TSE e traz o relato de suposta conduta criminosa atribuída ao presidente. No último dia 4, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Com a nova frente de investigação, Bolsonaro passa a ser alvo de 4 inquéritos do Supremo Tribunal Federal, o que apura suposta interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal, o que investiga a suposta prevaricação em relação a denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin da Bharat Biotech, a produtora da Índia, o relacionado aos ataques de Bolsonaro às urnas e também a nova apuração sobre o vazamento de investigação sigilosa da Polícia Federal. Moraes determinou a remoção dos links disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e afastamento do delegado da Polícia Federal, que era responsável por esse inquérito. A ex-deputada federal Flor de Lis foi presa em sua casa em Niterói por volta das 6h40 da tarde desta sexta-feira pela Polícia Civil do Rio. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, onde chegou por volta das 7h15 da noite. De lá, a ex-deputada segue para o Instituto Médico Legal de Niterói, onde passará por um exame de corpo de delito e depois seguirá para Benfica, na zona norte do Rio. Ao deixar sua casa, a ex-deputada Flor de Lis carregava uma Bíblia e repetia a seus familiares: "Amo vocês, fé em Deus". Flor de Lis é acusada de ser a mandante da morte do então marido, pastor Anderson do Carmo, assassinado na porta de casa em 16 de junho de 2019. Em redes sociais, a deputada divulgou um vídeo falando que estava indo presa e pedindo orações. Abre aspas: "Olá, gente, chegou o dia que ninguém desejaria chegar. Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei. Eu não sei para quê, mas estou indo com a força e com a força de vocês. Estou indo com força e com a força de vocês. Orem por mim, orem, orem. Uma corrente de oração na internet. Busquem a Deus, está bom? Um beijo, amo vocês." Fecha aspas. A prisão preventiva de Flor de Lis foi decretada pela juíza Neares dos Santos Arce, da Terceira Vara Criminal de Niterói, 2 anos e 2 meses depois do crime. Lembrando também que essa prisão dela foi feita há 48 horas, ou seja, 2 dias após ela ter o mandato cassado na Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cobrou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro nos ataques contra as urnas eletrônicas. Toffoli é o relator de uma ação que pede ao STF para obrigar o presidente a exibir provas das supostas fraudes que ele diz terem existido nas últimas eleições. Bolsonaro já admitiu que não tem provas dessas irregularidades, mas continua dizendo que tem fraude. Segundo Toffoli, como a ação aponta supostos crimes de Bolsonaro, é imprescindível que a PGR apresente parecer. É papel constitucional do Ministério Público propor acusações formais de crimes na Justiça. Como o presidente da República tem foro privilegiado no Supremo, cabe à PGR, como instância máxima do Ministério Público, pedir apuração. Abre aspas: "Com efeito, vê-se que os autos foram aquele órgão. Em 27 de julho de 2021, retornando em 4 de agosto de 2021, com a ciência do Procurador-Geral, sem parecer considerando a alusão na petição inicial a crimes em que a Procuradoria-Geral da República atua como dominus litis, titular da ação, e como custos legis, fiscal da lei. Entretanto, é imprescindível colher sua manifestação", fecha aspas, escreveu o ministro Dias Toffoli. Lembrando que eles usam algumas palavras em latim para denominar
algumas funções da lei. A ação foi apresentada ao STF pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, na forma de uma interpelação judicial. Esse tipo de acionamento serve para tentar esclarecer se declarações de uma determinada parte, Bolsonaro no caso, são ofensivas. A depender da explicação, o caso pode gerar uma ação na justiça. A cidade de São Paulo abrirá na próxima segunda-feira, dia 16, inscrições para a fila de espera da Xepa para antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Interessados devem se cadastrar nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e serão chamados quando houver frascos de vacinas abertos. Com a conclusão do calendário de vacinação contra a Covid-19 para adultos acima de 18 anos, previstas para o domingo dia 15, será também reduzido o intervalo da aplicação das 3 vacinas contra a Covid-19 que requerem 2 doses para completar a imunização, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Quem fizer a inscrição nas UBSs na fila da Xepa da segunda dose poderá ser chamado para tomar a segunda dose da AstraZeneca ou Pfizer a partir de 60 dias da aplicação da primeira. No caso da Coronavac, o intervalo mínimo é de 15. O intervalo recomendado entre as aplicações das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca no Brasil é de 3 meses. O da Coronavac no estado de São Paulo é de 14 a 28 dias. A lista de espera visa não desperdiçar doses remanescentes da vacina e a aplicação está sujeita à sobra ao final do dia em cada uma das UBSs da capital. Por dia, as unidades têm aplicado em média de 1.800 a 2.000 doses. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por 304 votos a 119, um projeto que permite a 2 ou mais legendas se unirem em uma federação partidária e atuarem de maneira uniforme em todo o país. O texto já tem aval do Senado e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se entrar em vigor, a federação de partidos permitirá a união de siglas com afinidade ideológica e programática sem que seja necessário fundir os diretórios. A regra deve ajudar partidos menores a alcançar a chamada cláusula de barreira, criada para extinguir legendas que não tenham um desempenho mínimo a cada eleição. Pelo novo arranjo, a cláusula seria calculada para a federação como um todo e não para cada partido individualmente. Pelo texto, uma vez constituída a federação, os partidos a ela afiliados deverão permanecer juntos por pelo menos 4 anos. O projeto aprovado define que, após registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a federação atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Nesta quarta, a Câmara aprovou em primeiro turno uma outra mudança ligada às relações entre partidos, a volta das coligações partidárias para eleições proporcionais, vereadores e deputados. A medida é considerada um retrocesso por especialistas. Um caminhão derrubou uma passarela sobre a linha 2 do metrô na zona norte do Rio no final da noite desta quinta-feira. O veículo que transportava farinha atingiu a estrutura na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Hospital de Acari, entre as estações de Acari e Coelho Neto. Com a batida, a passarela desabou, obrigando um trem a frear bruscamente para evitar colisão com os destroços da estrutura. Todos os passageiros foram retirados em segurança da composição. Não há feridos, o que informou o Corpo de Bombeiros. O movimento de operários para a retirada da estrutura da passarela da região foi intenso ao longo da madrugada desta sexta e os trabalhadores seguem na área desde o começo desta manhã. O Metrorio informou que a circulação de trens na linha 2 foi suspensa no trecho entre as estações Colégio Pavuna, mas foi retomada às 6h15 da manhã. Desde cedo a movimentação era grande na estação Pavuna. Segundo bombeiros, um carro também se envolveu no acidente. Motoristas dos 2 veículos também não se feriram. Um caminhão atingiu um carro, subiu em um canteiro e atingiu a passarela de ferro que caiu. Minutos depois, uma composição do metrô passou e teve que frear bruscamente. Os Estados Unidos vão enviar ao Afeganistão um grupo de militares que vai ajudar na retirada de parte dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital afegã, em meio ao avanço do Talibã, informaram fontes oficiais a agências de notícias nesta quinta-feira, ou seja, ontem. Esses militares vão fornecer apoio terrestre e aéreo aos funcionários durante o trajeto até o aeroporto de Cabul, segundo a agência Associated Press. Na verdade, gente, aqui é por causa do fuso horário e aí acaba sendo quinta-feira lá. Então tá certo, não foi ontem, é hoje.
A iniciativa demonstra falta de confiança por parte da Casa Branca na capacidade do governo afegão em dar segurança diplomática suficiente na capital do Afeganistão, país que teve duas das três maiores cidades já tomadas pelo grupo extremista islâmico Talibã. O governo dos Estados Unidos anunciou meses atrás a retirada completa dos soldados americanos no Afeganistão até 11 de setembro, marco de 20 anos do atentado terrorista que marcou o início do século. Porém, cerca de 650 militares ainda estão no país para dar segurança ao corpo diplomático americano em Cabul. O Talibã tomou a cidade de Ghazni, que é considerada estratégica para a luta para tentar dominar Cabul, capital, nesta quinta-feira. Agora o Talibã está a cerca de 150 quilômetros da capital. Foi a 10ª capital regional que o grupo insurgente tomou em pouco mais de uma semana. Grandes cidades como Herat e Kandahar já estão sob o controle dos extremistas. E para encerrar nosso resumo de notícias de hoje, uma notícia preocupante. O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. Pelas redes sociais, a filha Patrícia Bravanel afirmou que o apresentador está bem e foi internado para realizar exames. Abre aspas, nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas, mas testou positivo para a Covid. Por conta da idade e a necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo, fecha aspas, afirmou Patrícia no Instagram. Silvia Bravanel também usou as redes sociais para falar sobre a saúde do pai. Silvia agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que os exames estão bons. Ela também foi internada com Covid-19 em abril deste ano. Na ocasião, relatou que ficou muito debilitada e chegou ao hospital implorando por ar. Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou seu aniversário de 90 anos isolado por conta da pandemia. A festa de um dos maiores nomes da televisão brasileira contou apenas com a presença de alguns familiares, que usaram pijamas estampados que são sua marca característica. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Mais uma vez agradeço a todos que estão colaborando com o crescimento do canal, com o crescimento desta comunidade. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube recomenda as nossas notícias para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber de tudo que acontece e também compartilhe para outras pessoas ficarem por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez eu agradeço a todos, muito obrigado a você, telespectador e ouvinte. Tenha uma boa noite e até amanhã.